Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Espero que estejam todos bem. Queridos, hoje quero falar para vocês sobre um povo muito fiel a Deus, que davam suas próprias vidas, se preciso, pela obra do Senhor. E gostaria que cada um de vocês acompanhassem tudo o que for dito. Prestem bastante atenção, porque é forte o que será dito aqui. Tudo o que será falado está sendo tirado do livro O Grande Conflito, capítulo 4, e é claro, da palavra do Senhor. Portanto, não se contentem em apenas ouvirem tudo o que for dito. Anotem os textos bíblicos e acompanhem com todo o conteúdo que aqui será mostrado. Tudo certo? Vamos começar, né? Vamos falar com o Papai do Céu e pedir direção a Ele. Oremos. Santo, 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 maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra. Estamos aqui, Senhor, para estudarmos e aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Te pedimos direção e sabedoria. Vem, abre nossas mentes e os nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em todas as épocas, houve e sempre existiram fiéis testemunhas de Deus. Homens e mulheres, crianças, jovens, que permaneceram fiéis à palavra do Senhor. Não importa quais sejam as consequências, isso era verdade nos tempos bíblicos, bem como em toda a história da igreja cristã. Nos primeiros séculos da Idade das Trevas, enquanto o poder papal procurava colocar o mundo inteiro sob seu controle, grupos de crentes fiéis ainda deixavam suas luzes brilharem enquanto permaneciam fiéis à verdade bíblica. Desses grupos, os valdenses talvez fossem os mais conhecidos. Eles serviram durante um tempo de grande escuridão, como um elo fiel entre a antiga fé apostólica e a reforma, que veio séculos depois. Os valdenses viviam nos vales e montanhas dos Alpes do Piemonte, uma bela área do nordeste da Itália, fazendo fronteira com a Suíça, a nordeste, e a França, a oeste. Durante séculos, os cristãos ali foram capazes de adorar de acordo com sua consciência, mas chegou o momento em que Roma insistiu em sua submissão. Foi então que a profecia escrita lá em Apocalipse 12, 13 e 14 foi cumprida, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Em linguagem simbólica, entendemos que a mulher representa a verdadeira igreja de Deus, que foge para as montanhas onde é nutrida pela palavra do Senhor por 1260 anos, durante a idade das trevas e da opressão papal. Por causa da opressão papal, os fiéis valdenses foram forçados a se retirar para as montanhas, onde poderiam adorar a Deus de acordo com suas crenças fundamentadas na palavra escrita de Deus. Somos informados de que os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras centenas de anos antes da Reforma. Possuíam a Bíblia em manuscrito, na linguagem materna, na linguagem original. Como os valdenses tinham acesso à Bíblia em sua língua nativa, mesmo durante uma época em que as escrituras eram proibidas pela Igreja Romana, eles conheciam seus ensinamentos e instruíam seus filhos nas verdades de Deus, inclusive o sábado bíblico e a perpetuidade da lei de Deus, a garantia da expiação sacrificial de Cristo, o papel de Jesus como nosso único mediador e muito mais outros assuntos. Visto que as cópias das Bíblias eram raras, os valdenses memorizavam suas preciosas palavras. Muitos foram capazes de repetir grandes porções do Antigo e do Novo Testamento de cor. Os jovens foram treinados para escrever as Escrituras, copiando cuidadosamente dos preciosos manuscritos. Algumas dessas cópias continham toda a Bíblia, outras apenas breves seleções.
nós lemos: mediante paciente e incansável labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de achotes, eram copiadas as Escrituras Sagradas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim, a cura prosseguia, resplandecendo qual ouro puro. Anjos celestiais circuncidavam os fiéis obreiros. Enquanto os valdenses viviam em lugares isolados, eles compreendiam a importância de interagir com aqueles de fora de seu círculo íntimo e ansiavam por aliviar os pesados fardos impostos à sociedade, compartilhando com eles as verdades da palavra de Deus. Jovens valdenses treinados desde a infância para serem fiéis a Deus foram enviados para universidades na França e na Itália. Escondidos em suas vestes estavam os preciosos manuscritos da Bíblia. Cuidadosamente eles compartilhavam as Escrituras com aqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. O livro O Grande Conflito destaca que ganhavam-se conversos a verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente se encontravam seus princípios a penetrar a escola toda. Contudo, os chefes papais não podiam, pelo mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. Além disso, os jovens que desejavam ser ministros valdenses eram obrigados a servir 3 anos como missionários, antes de serem designados para uma igreja em casa. Esses missionários saíam 2 a 2, um jovem emparelhado com um homem mais velho e mais experiente, responsável pelo treinamento dos jovens. Esses missionários realizavam o trabalho sob a cobertura de uma aparência secular, geralmente o de comerciante ou mascate. Eles carregavam mercadorias atraentes de países distantes, mas escondidos em suas roupas haviam cópias da Bíblia, em espírito de oração e com discernimento guiado pelo Espírito de Deus. Esses missionários compartilhavam com os clientes o tesouro mais precioso que possuíam. E muitos fardos foram retirados do coração de almas cansadas e enfermas pelo pecado. Cheias de alegria, essas almas felizes voltaram para casa louvando a Deus, prontas para compartilhar as Escrituras e difundir a luz por onde passassem. E assim, a verdade de Deus se espalhou pela Europa e muito mais além. Mas nem tudo estava bem nos poderosos salões de Roma. Determinado a acabar com a heresia, entre aspas, o papado iniciou cruzadas contra essas pessoas humildes e, sob o pretexto de defender a igreja, homens, mulheres e crianças foram expulsos de suas casas, caçados como animais, torturados impiedosamente e mortos das formas mais cruéis que nós possamos imaginar, cruéis e desumanas. No entanto, os que sobreviveram continuaram a compartilhar a verdade bíblica. Determinado a livrar a terra para sempre dessa seita odiada, o Papa emitiu um decreto público, conhecido como Bula Papal, condenando os valdenses como hereges e exigindo sua matança, incentivos como o perdão de todos os pecados e a aquisição de bens foram oferecidos a todos que se juntavam à matança. Atrocidades horríveis ocorreram, tudo em nome de Deus, enquanto os cruzados realizavam seu trabalho cruel. Na última página deste capítulo, lemos estas inspiradoras palavras: as perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo, temente a Deus, foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honravam seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a mandar seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte, contudo seu sangue regava a semente lançada e estava não
não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma e deve ser levada avante até o final do tempo por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, como está escrito em Apocalipse 1:9. Ao considerarmos a fidelidade dos valdenses, convido você a se comprometer novamente com o Senhor, com sua santa palavra e com a sua causa, enquanto juntos iremos fazer uma oração. Oremos. Santo Deus, Pai, nos ajuda, Senhor, a ter força, a ter coragem para levarmos a Tua palavra, meu Deus, e não termos medo, pois o Senhor mesmo nos disse que nos dá espírito de coragem e não de covardia. Ajuda-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os valdenses foram um povo que inspiram coragem para todos aqueles que estudam a sua história. Não devemos jamais temer o ser humano, devemos temer a Deus. Devemos levar a sua palavra a todas essas pessoas. Jesus abençoe a todos e lembrem, sempre busquem luz na palavra de Deus, pois somente lá encontraremos as verdades que nos guiará até o reino celestial. Fiquem todos com Deus, que a paz e a união dele cabem em todos os corações.